Em segundo lugar, Jesus disse, em meu nome falarão novas línguas. Nós não estamos num congresso de teologia. Nós estamos num simpósio de considerações metafísicas das transcendências multiculturais. Nós estamos num congresso pentecostal estudando a palavra de Deus. Falar línguas é coisa de Deus. Eu não quero saber a sua formação teológica. Eu prefiro a lógica. Quer dizer, a formação lógica. Eu não quero saber a sua linha de orientação. Isso não prevalece. O que prevalece é o que Jesus está dizendo. Em meu nome falarão novas línguas. Se você não fala em línguas, eu só queria dizer uma coisa para você. Se você não fala em línguas, o que vem aí pode ser mortal para você, né? Mas não é não. Se você não fala em línguas, você não sabe o que está perdendo. Eu quero estimular você nesta tarde a receber o privilégio de falar em línguas. Deixe-me dar 2 palavras sobre línguas. Em primeiro lugar, eu quero que fique bem claro que há 3 tipos de línguas estranhas. E eu não vou perder tempo aqui dizendo que isso aí são outros idiomas, porque fica muito feio, é muita baixaria ficar falando de asneira aqui. Quem quiser estudar italiano, não é em nome de Jesus, é ter dinheiro para pagar um professor. E aqui Jesus está falando em meu nome falando. Então já acabou lá. Cada estupidez deste mundo. Em primeiro lugar, existem as línguas estranhas, apenas estranhas para quem falou. Pode uma pessoa aqui falar em línguas estranhas? Há uma irmã aqui entre nós cujo pai é sírio. Ela está por aí, cujo pai é sírio. Logo tem outro idioma de origem. Pode uma pessoa ao lado dela ser tomada pelo Espírito Santo e falar em línguas no idioma, no árabe, o idioma que seu pai conhece ou ela conhece, porque Deus quer dar uma mensagem para ela. E ela conhece, mas quem fala não conhece. Logo é estranha. Foi assim no dia de Pentecostes. E ainda continua. Não há nenhum demérito em uma língua estranha ser conhecida por outras pessoas. Agora, se você fala inglês e você tem uma mensagem em inglês para alguém que fala inglês também, isso não é estranha, nem para um nem para outro. Isso não. Deus está me usando em português, no que você sabe, não é língua estranha. Agora, existe a segunda classe de língua estranha. É a língua estranha que você fala e que o mundo espiritual, ou seja, os anjos, conhecem. E quando eu incluo anjos, eu incluo os que estão de pé e os outros, ou seja, os caídos. Eles podem entender. Porque a Bíblia fala língua, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. E quando os anjos ouvem, veem, assistem crentes falando em línguas, eles se sentem muito felizes, porque eles compreendem que a misericórdia de Deus é tão grande que está permitindo a seres terrenos alcançarem uma dimensão do sobrenatural, do celestial. É uma língua estranha, é mais estranha do que a outra, porque é estranha para qualquer pessoa da terra. Mas haverá um dia na sua vida em que você vai estar numa tribulação tão grande, que você não pode orar em português e que você fica temeroso de orar até em língua estranha, com medo de naquela hora passar por aí um espião e captar sua mensagem. Há momentos especiais da nossa vida em que Deus nos privilegia com uma língua que a Bíblia chama de mistério. E Paulo diz assim, e só Deus entende. A Bíblia não diz que toda língua estranha só Deus entende. Não. Lá no dia de Pentecostes entenderam, hoje ainda, os anjos entendem. Mas quando você estiver numa angústia insuportável, e você precisar de conversar com Deus de uma maneira que ninguém, é aquele telefone vermelho que havia entre o Kremlin e a Casa Branca.
só fala presente com presente e ninguém entra. Haverá um dia na sua vida em que você vai usar línguas estranhas, como o telefone vermelho, e quando você fala só Deus lhe entende. Deixa eu dizer uma coisa, isso significa a linha prioritária para situações de emergência. É bom falar línguas, porque um dia a gente vai precisar disto. Amém? Agora, língua estranha é a língua de anjos. Se eu desejo passar 15 dias na França, e eu nem tanto, agora minha esposa, pelo amor de Deus. Se eu desejo passar 15 dias na França, eu acho que eu faria bem de pelo menos aprender umas 20 palavras em francês, para quando eu chegar lá, ser entendido no mínimo, principalmente sabendo que os franceses não querem saber do inglês. Se você falar em inglês na França, eles fazem que não entendem. Se você falar em português, eles fazem força para entender. Então o que eu faço? Eu tento estudar umas palavras em francês, para eu não me sentir estranho quando eu chegar na França. Você nem imagina que quando você fala na língua dos anjos, você está começando a aprender o vocabulário que você vai usar em algum lugar da eternidade. Quando você fala em línguas estranhas aqui, e essas línguas estranhas são de anjos, isto significa que, na verdade, você está com um passaporte para um lugar onde se fala aquela língua. Aplauda o nome do Senhor essa. Agora, se essas línguas contêm mensagens de edificação, contêm mensagens de consolação, se essas línguas contêm mensagens que levam à profecia, elas não vão permanecer. Porque as línguas com mensagens são somente para a terra. Aí Paulo diz, havendo línguas, cessarão. Você fala em línguas? Você já falou em línguas hoje? Por que você gosta de falar em português? Porque você é brasileiro. Por que você gosta de falar línguas? Porque você é cidadão dos céus.